Você se recorda o quanto foi difícil aprender a escrever? E se eu te falasse para aprender a escrever ao contrário? Você acharia difícil? Bem, o personagem desse livro aqui não acha. E se você gosta das indicações de livros que eu dou aqui, clica aqui embaixo e compartilha esse vídeo com algum amigo. A história desse livro é contada por um menino que de cara ele já revela que o seu pai tem uma característica muito especial. O pai dele sabe escrever ao contrário. E não só da direita para a esquerda, mas ele tem umas letras super estranhas. Ele tem uma coleção de letras, todas guardadinhas numa gaveta. Uma gaveta tem várias letras pequenininhas. Uma outra, umas letras mais gordinhas, maiores. E é claro que ele não podia mexer nessas letras, né? Ele só mexia às vezes. As letras, elas ficavam numas plaquinhas de chumbo. Elas tinham um certo relevo e eram estranhas, não eram exatamente iguais às letras normais. Tinha dias que o pai dele pegava essas letrinhas, colocava numa caixinha e levava para o trabalho. Como tinham muitas letras repetidas, o menino imaginava que talvez ele estivesse levando para trocar com os amigos. E o pai dele era meio calado, não era muito de explicar, então ele preferia ficar imaginando isso mesmo. Um dia, o pai dele precisou trabalhar em casa e ele ficou observando. O pai calmamente colocava as letrinhas numa caixinha rasa, segurando as letrinhas com uma pinça, ordenando elas. E quando o pai precisou sair, ele foi lá e foi olhar o que tinha ali. E ele viu isso. E ele não entendeu. Ele não conseguia ler. No outro dia de manhã, quando o pai continuava trabalhando, ele viu o pai indo até uma estante, pegando um espelhinho, e ele pensou, é isso. O espelho é a chave. E quando ele teve a oportunidade, ele foi até lá, e o que antes ele via assim, ele passou a ver assim. E com o tempo, o menino foi aprendendo a escrever ao contrário também. Ele começou a formar novas palavras, e ele aprendeu que o pai dele era um tipógrafo. Que antes de existirem as impressoras, era assim que as coisas eram feitas. E o pai dele era um dos últimos tipógrafos que existiam. Os tipógrafos alinhavam essas letras em chapas, e dessas chapas eram gerados jornais, folhetos. E aí agora eu faço os meus comentários sobre a história. Essa história, ela é muito legal, assim. Ela dá pra interpretar e usar para várias coisas. Primeiro, eu já indiquei esse livro aqui quando eu falei sobre livros sobre paternidade. Porque ele mostra ali um pouco dessa relação. Porque o pai ali, nesse caso, não tinha, tanto diálogo. Não era uma relação ruim, mas o pai era mais calado e o filho observava. E aí tinha essa questão da curiosidade, esse mistério da profissão e essa observação. E também falar da própria profissão, Falar com a criança, explicar para a criança. É uma aula de história, O que é um tipógrafo? Eu não sei se nem você sabe o que é, você sabe? Você sabe dos tipos móveis de Gutenberg? Então é algo que vale muito a pena aprender e ensinar para a criança. Talvez trazer alguma atividade com carimbo de EVA, alguma coisa assim, sabe? Tentar fazer de alguma forma ali os tipos móveis e mostrar como que dá para imprimir alguma coisa, porque é muito interessante compreender isso e entender o impacto disso na história, na cultura, o quanto ficou mais fácil replicar e criar livros, que é o que a gente sempre fala aqui no canal. E talvez essa aula de história sirva para que nós compreendamos o passado para valorizarmos muito mais o presente. E se você não assistiu o vídeo onde eu faço a indicação deste livro e de outros livros sobre paternidade, vai estar aparecendo agora na tela. Você pode clicar e assistir se você quiser. Eu espero que você tenha gostado. Até mais!